Boa noite, professor. Meu nome é Daniela e esse é meu colega André. A gente está fazendo o projeto final, está apresentando o projeto final da disciplina de sistemas distribuídos, em que nosso projeto ele é basicamente um sistema de monitoramento de temperatura em tempo real em diversos pontos de uma cidade. Aqui no nosso estudo de caso a gente escolheu São Luís. E nosso sistema ele é composto basicamente por 4 componentes, aí como mostra aí na figura. Em que um deles é o hardware, que coleta as informações de temperatura e envia o dado coletado para o broker MQTT, e que esse hardware seria um Arduino com sensor de temperatura, basicamente. O outro componente seria o próprio broker MQTT, em que a gente utiliza o broker Mosquito, né, que é o mais simples de colocar no ar. E a gente também tem uma API de identificação de sensor. O André vai mostrar aí agora o Insônia, né, com um pouco sobre os resultados que a gente imprime na API. Coloca o get lá, meu anjo. Obrigado. E na API, a gente basicamente tem as informações de ID, de quem é o proprietário do sensor, qual é a medida que ele está mensurando, no caso a temperatura, as informações de latitude e longitude, né, de onde aquela temperatura foi obtida, e um tópico também para ajudar a gente na hora de exibir isso na aplicação. Mas basicamente é isso que a API faz. Ela salva esses dados dessa forma e depois exibe eles numa aplicação Android. E a gente fez essa API com o padrão REST, né, e utilizando para o nosso banco de dados o MongoDB. E o último componente desse sistema é a aplicação Android, que vai consumir essa API para oferecer uma interface para o usuário que for consultar os sensores e poder visualizar os dados mensurados. E agora o André vai falar um pouco sobre essa aplicação Android. Bom, então, como a Daniela falou, essa aplicação Android basicamente ela vai consumir o resto dos componentes para poder oferecer ao usuário uma interface. Então, eu vou mostrar, vai ficar melhor quando eu mostrar isso aqui, um exemplo disso funcionando. E aí, antes disso, eu só queria falar que a gente desenvolveu esses 2 componentes, que é o API de identificação e esse aplicativo Android. O broker MQTT a gente só utilizou. E esse hardware aqui, que mede a temperatura, a gente tinha uma node MCU e um sensor de temperatura. Só que a gente acabou não conseguindo implementar esse hardware, porque acho que a node MCU estava com algum problema, a gente não estava conseguindo subir o código para ela. E aí a gente estava perdendo muito tempo, então a gente resolveu simular esse envio da temperatura. Então, eu vou mostrar tudo funcionando. Eu tenho aqui uma máquina virtual. E aí nessa máquina virtual eu tenho o MongoDB rodando. Então, sudo PS vai mostrar. Então, o Mongo está aqui rodando. Então, a gente já tem nosso banco de dados rodando. A API da Dani, ela está aqui na mesma máquina virtual rodando. E eu tenho aqui, como eu não tenho hardware, a gente utilizou o Mosquito Pub, que é uma interface de linha de comando que a gente pode publicar, né, os dados. Então, a gente vai estar publicando esses dados aqui no broker, que também está rodando aqui nessa máquina virtual. E a gente já está enviando através aqui do Mosquito Pub. Então aqui a gente tem a nossa aplicação Android, ela está no nosso emulador aqui. Então a gente tem dois sensores. Então esse aqui, o ID dele é o ID do primeiro, então esse primeiro aqui, que o proprietário é a Daniela. Então a gente tem aqui o mapa e toda vez que a gente envia a temperatura, também botando o caractere a mais ali. Então a temperatura chega e ele atualiza a posição do sensor. Então, vou botar 30.05, aqui tem o espaço para a gente colocar a data do sensor. Então, na medida que vão chegando as informações do sensor, a gente vai recebendo aqui em tempo real. E se a gente voltar aqui no outro sensor, que é esse aqui que seria um da prefeitura, e aí a gente vê que se a gente envia aqui não chega, então realmente está tudo funcionando, a gente precisa pegar o ID correto. Então, seria no caso esse ID aqui. Então, se a gente substituir, ele vai publicar corretamente. Então, cada sensor publica no seu próprio POP.
Opa, acabei falando o mesmo valor, né? É o outro valor. Então, cada sensor vai publicar no seu respectivo tópico. Isso aqui também é uma das responsabilidades da API que a Daniela desenvolveu. Então, no momento que a gente cria um sensor, ela cria o tópico que a gente vai utilizar daquele sensor no MQTT, e aí quando a gente envia, chega. Então seria, no caso aqui, um exemplo, a temperatura lá no parque do rangedor. Então a gente conseguiria ficar monitorando as temperaturas em tempo real em diversos pontos da cidade. Então, basicamente é isso. Só para mostrar aqui que está funcionando, eu vou criar mais um sensor aqui, Prefeitura 2. Então, vou postar ele. Se eu voltar aqui, se eu voltar, ele já aparece aqui, Prefeitura 2. Então, está tudo funcionando corretamente. Então, basicamente, esse aqui foi o nosso projeto final. E é isso, professor. A gente vai enviar também para o senhor ler o código e tudo mais, mas é isso. Obrigado pela atenção.